Bom dia, quinto ano. Mais um dia aqui de aula, né? Hoje nossa aula de ciências. E a gente vai dar início, né, a um novo conteúdo que eu havia falado para vocês, né, antes da gente entrar nessa pandemia, que o nosso próximo conteúdo seria o corpo humano. Então a gente vai conhecer um pouquinho de como funciona o nosso corpo humano. Nessa primeira aula a gente vai dar só uma pequena introdução de como ele é formado, algumas funções de algumas partes, tá? E depois a gente vai estudar sistema por sistema. Então, abram aí o livro de vocês na página 32 e a gente vai dar início a falar um pouquinho como funciona o corpo humano, tá? Então, aí na página 32 e 33 tem uma imagem, né, de uma criança, de um homem e de uma mulher, né? Mas como se a gente tivesse em sala de aula, a gente faria todo aquele processo de ir lá na página, nas últimas páginas do livro, para poder retirar e colar nos espaços que estão mostrando, mas aqui agora não tem como a gente fazer, mas eu quero que vocês, no fim da aula, vocês façam isso que está pedindo aí e respondam a pergunta, né, que está descrita nessa primeira página. Então, se eu não me engano, pergunta se esses órgãos funcionam sozinhos, se eles conseguem funcionar sozinhos. E aí, no decorrer da aula, a gente vai responder essa pergunta e para vocês poderem ficar mais atentos, né? Conhecer um pouquinho mais e saber responder essa pergunta de maneira correta, ok? Então, vamos lá. Bom, o nosso corpo ele é formado por células. Mas, o que é uma célula? Célula nada mais é do que uma estrutura que compõe o corpo de qualquer ser vivo. Então, é bom que a gente fique muito atento a isso, que não é só o ser humano que é composto por célula, mas todos aqueles seres que são vivos, que têm vida, ok? Então, eu já tinha falado anteriormente para vocês que para um ser considerado vivo, uma das características é que ele se reproduza. Então, aqui no início do texto, fala um pouquinho sobre... Tem duas perguntas, né? E a primeira é: por que você acha que precisamos respirar e nos alimentar? Bom, a gente já viu no conteúdo anterior que a gente precisa se alimentar porque nos alimentos estão os nutrientes necessários para que o nosso corpo funcione de maneira adequada, para que ele esteja sempre em equilíbrio. Mas quando a gente respira, nós sabemos que nós respiramos através do gás oxigênio que está disposto no ar, mas e depois de tudo isso, quando todos esses nutrientes chegam no nosso organismo, quando esse ar é trazido para nós, para dentro do nosso corpo, o que é que acontece lá dentro? Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho agora. Então, todo esse funcionamento do nosso corpo, o responsável por ele são as células. Então, são as células que são responsáveis por transformar o nosso gás oxigênio em energia. São elas que são responsáveis por transformar todo o alimento que a gente ingere em energia. Então, tudo são as células que fazem. E aí tem um conceito básico, né, do que é uma célula, do que essa palavrinha significa, e está aí demonstrando para vocês no livro. Que célula é uma estrutura básica que compõe o corpo dos seres vivos. Elas são, em geral, microscópicas e apresentam grande diversidade de tamanhos, formas e funções. Então, as células elas estão presentes em todos os seres vivos. Há seres vivos que apenas possuem uma célula, mas há seres vivos que possuem mais de uma célula. Então, tem um exemplo, né, na outra parte, na parte de baixo do texto, e que vem demonstrando aqui para vocês. E aí tem aqui que todos os seres vivos são formados por células. Alguns seres vivos, como as bactérias, que está demonstrando aqui nessa imagem em azul, fungos e algas protozoários são formados de uma única célula. Então, aqui na imagem mostra um tipo, né, de micro-organismo e ele é composto apenas por uma célula.
Então, se vocês podem ver na imagem, né? Aqui é somente uma célula. Então, todo o serviço, o trabalho que é feito por a célula é feito somente por essa. Então, ela que é responsável por transformar os alimentos, ela que é responsável pela respiração do organismo. Então, somente ela faz todo esse trabalho. Porém, a gente tem seres vivos que têm mais de uma célula. Um exemplo disso somos nós. Então, não tem condições de nós, na estrutura que nós temos, que nós somos seres compostos por milhares de células. Então, uma célula só não daria de conta de transformar tudo que a gente ingere, o ar que a gente respira. Por isso que nós temos essa estrutura maior e tudo mais. Aqui também tem outro exemplo de outro ser vivo que não contém somente uma célula, que é uma planta. E aí vem descrevendo aqui embaixo qual é o tipo de planta, que está mostrando na imagem, que é uma lavanda. Então, dá para perceber visivelmente que a lavanda ela possui muito mais de uma célula, porque ela tem uma estrutura, ela é alta, ela tem suas folhas, e tudo isso não seria possível uma célula só compor e fazer todas as suas obrigações, ok? Então, o que a gente tem que entender agora nesse início é que todos os seres vivos eles são formados por células e que há seres vivos que têm uma célula só e outros seres vivos que têm muito mais de uma célula. E que a célula ela é a estrutura básica que compõe qualquer ser vivo, ok? É ela que faz todo o trabalho de transformar os nossos nutrientes, o nosso ar que respiramos em energia para o corpo. Bom, só a título de curiosidade, né? Eu trouxe para vocês que também está no livro como foi que essa célula foi descoberta, quem descobriu essa célula. Então aí vem trazendo um textinho bem dinâmico, mostrando um pouquinho de quem foi esse criador, de como ele descobriu. E aí vem mostrando, né, que a descoberta foi feita por Robert Hooke e foi ele que, com todo o seu conhecimento de biologia, de astronomia, de física, ele conseguiu, né, aperfeiçoar o microscópio. Já existia, né? Já havia sido criado o microscópio, mas ele conseguiu aperfeiçoar a ponto de conseguir descobrir a célula. E aí ele diz que ele observou fatias finas de cortiça extraída da casca de árvore e percebeu que esse material era formado por cavidades. Então, tinha alguns buraquinhos, né, nesse pedacinho de cortiça que ele retirou. E aí, através disso, ele conseguiu descobrir que aquilo ali era uma célula. E foi através de toda essa descoberta que nós temos esse conceito feito até hoje. Sabemos também que muitos cientistas, estudiosos já tiveram estudos mais avançados, mas tudo começou lá quando esse inglês, Robert, fez essa descoberta, conseguindo, através somente de uma fatia de cortiça, que é um material extraído de uma casca de árvore, ok? Então, depois vocês leiam com calma. Caso vocês tenham um pouco mais de curiosidade de saber, podem colocar lá na internet, pesquisar a descoberta da célula, que aí vocês vão ver que é um universo bem amplo do que o que a gente imagina, tá bom? Bom, e se existe mais de umas células nos seres vivos, também existem muitos tipos de células. Uma célula só, um só tipo de célula, não vai conseguir fazer todas as funções. Então, por isso que cada célula ela tem uma função, tem um tipo, tem uma estrutura, e isso é o que a gente vai ver agora. Então,
muitos organismos formados por mais de uma célula, existem diferentes tipos e funções. O trabalho em conjunto é que permite o funcionamento. Então, cada célula ela tem a sua função dentro do organismo, porém, quando elas se juntam, o seu trabalho junto vai fazer com que aquele organismo funcione. E aí, o livro de vocês traz 3 tipos de células. A primeira delas são os neurônios. Então, é primeiro órgão, essa primeira célula. E elas têm a função de mandar as informações. Então, ela fica localizada no cérebro, né? Os neurônios, como eu acho que vocês já devem ter ouvido falar ou estudado em séries anteriores. Os neurônios ou células nervosas, como a gente pode chamar, elas estão presentes no nosso sistema nervoso, ou seja, no nosso cérebro. E daí, ela tem essa estrutura mais alongadinha, como vem mostrando aí para vocês na imagem, e ela é responsável por conduzir as informações para os nossos movimentos, as nossas sensações do corpo. Então, às vezes a gente está com sensação de calor, de frio, então tudo isso quem manda essa informação para o corpo são as células dos neurônios que ficam no nosso sistema nervoso. Já aqui embaixo nós temos as células dos músculos, tá? Então são elas que fazem o nosso músculo contrair, relaxar, com que a gente faça todo esse movimento de levantar o braço, baixar o braço, ok? Então, ela tem essa estrutura, né, parecendo como é que eu posso dizer? Umas bolinhas, né? Ela tem essa estrutura e ela é responsável por toda essa questão dos nossos membros superiores e os nossos membros inferiores, tá? A nossa última célula, um exemplo, claro, existe muito mais outros tipos, mas o livro traz esses para vocês porque eles são os mais importantes, né? São eles que trazem a maior funcionabilidade para o nosso corpo, por isso são eles os apresentados. E por último, a gente tem a célula do sangue. Ela tem esse formato em disco, né? Aqui em cima, vocês podem ver que ela tem um formato de disco, tá? E elas são responsáveis por transportar o gás oxigênio para as outras partes do corpo. Então, quando a gente respira o gás oxigênio que ele entra na nossa corrente sanguínea, são essas células que são responsáveis por transportar esse gás para as demais partes do nosso corpo, ok? Então, nós temos aí 3 tipos de células que são bem importantes para o nosso corpo, que são os neurônios, que ficam no nosso sistema nervoso, as células dos músculos, que ficam nos nossos músculos, então elas que são responsáveis por a gente fazer todo esse movimento de levantar o braço, de baixar o braço. Então, elas contraem e relaxam, contraem e relaxam. Então, quando a gente está com o braço levantado, a gente está contraído. Quando a gente baixa, a gente está relaxado. Então, é essa a função que essa célula tem. E por último, a célula do sangue, que é ela responsável por mandar o gás oxigênio para as demais partes do nosso corpo, certo? Bom, só para que a gente aprofunde um pouquinho mais o assunto, eu disse para vocês que existem vários tipos de células e que as células elas fazem parte de todos os seres vivos. Então, são elas que compõem todos os seres vivos. Por isso que eu trouxe para vocês os 2 tipos de células que a gente mais conhece, que é a célula vegetal e a célula animal. É só mesmo para vocês aprofundarem um pouquinho mais, saberem um pouquinho mais. Eu não vou dar tantos detalhes, mas eu trouxe para vocês a imagem de uma célula vegetal e a imagem de uma célula animal. Essa primeira imagem que a gente está vendo aqui é a imagem de uma célula vegetal. Então, vocês podem perceber que além de ela ser somente uma célula, mas dentro dessa célula ela é composta por várias partes.
nós temos aqui toda uma estrutura. Eu não vou detalhar qual é a função, qual é as responsáveis por cada coisa, porque isso a gente vai ver mais na frente, mas só a título mesmo de aprofundar um pouquinho mais o assunto eu trouxe para vocês. Caso vocês tenham curiosidade em saber, né, o que cada parte da célula faz, o que cada estrutura dessa faz dentro de uma célula, eu vou botar um linkzinho para vocês, né, no grupo, e vocês podem acessar ele e revirar tudo, que tem tudo bem explicadinho, mastigadinho lá. Mas lembrando que eu só trouxe para vocês para aprofundar um pouquinho mais o que a gente está estudando, ok? E aqui, como eu já havia dito, nós temos a célula animal. Então, essa célula é a que nós temos em nosso organismo. Ela é responsável por fazer toda essa movimentação, essa fusão, toda a junção de células como essa faz com que o nosso corpo funcione. Então, se vocês prestarem bem atenção, muitas coisas que nós temos na célula animal, nós também temos na célula vegetal, ok? E, mais uma vez, eu vou colocar o linkzinho lá para vocês, e lá tem tudo explicadinho, bonitinho, caso vocês tenham a curiosidade de saber o que cada estrutura dessa representa, sua função, ok? Bom, e aqui a gente entra, né, para a organização do corpo humano. Bom, a gente viu lá atrás um pouquinho que a célula, ela é quem compõe as estruturas dos seres vivos. Mas será que essas células soltas, elas não têm uma organização, não têm um agrupamento, né? Então a gente sabe que o nosso corpo humano é uma máquina muito bem elaborada. E cada coisa tem o seu lugar, tem o seu nome, tem sua estrutura. Então é isso que a gente vai ver um pouquinho agora. E aí no início já vem uma perguntinha, né? Como você acha que as células se organizam para que o corpo funcione? Então, se nós sabemos que o nosso corpo humano é uma máquina bem estruturada, de certo que ela também vai ter uma organização. E de que maneira essas células se organizam para que o nosso corpo funcione? Então, é isso que a gente vai ver agora. Bom, aqui tem algumas imagens, e essas imagens vão fazer com que a gente compreenda, né, de que maneira as nossas células se organizam dentro do nosso corpo, ok? Então, um conjunto de células iguais, semelhantes, parecidas, né, que realizam a mesma função no organismo, ela é chamada de tecido, certo? Então, várias células que fazem a mesma função ou funções semelhantes, quando se agrupam, são chamadas de tecido. Então, tem um exemplo aqui para vocês, uma célula muscular, que é algo mais fácil da gente imaginar, uma célula muscular agrupadas com outras células que fazem a mesma função, ela é chamada de tecido muscular. Então, ela não é mais aquela célula sozinha, aquela célula espalhada. Ela agora se agrupou e recebeu outra nomenclatura, que é tecido. Além do mais, os tecidos que fazem as mesmas funções ou funções semelhantes, quando se agrupam, recebem outro nome, que são os órgãos. Então, os órgãos, eles realizam as funções específicas como o estômago. O estômago, ele tem a sua função dentro do nosso corpo, por isso que ele é chamado de órgão. Então, vamos lá. Uma célula sozinha, ela está lá solta,
com outras células que fazem as mesmas funções, quando elas se agrupam, elas são chamadas de tecido. Tecidos que fazem funções semelhantes ou iguais, quando se juntam, são chamadas de órgão. Então, cada órgão, ele tem uma função dentro do nosso corpo, como, por exemplo, o estômago. E aí, a maioria dos órgãos é formada por mais de um tipo de tecido, certo? Então, como eu acabei de falar, tecidos, né, que fazem funções, que podem se agrupar, eles formam esses órgãos, por isso que os órgãos são formados por mais de um tecido. Além disso, os órgãos desempenham funções semelhantes, da mesma forma que as células e os tecidos, os órgãos também fazem funções semelhantes. E quando eles se agrupam, formam sistemas, ok? Então, por exemplo, como a gente já está vindo nessa dinâmica falando sobre o estômago e tudo mais, eu vou dar o exemplo de que esses órgãos, todos os órgãos que compõem que tem uma semelhança, né, de função, esses se agrupam e formam um sistema digestório, tá? Por exemplo, o sistema digestório ele é responsável por fazer a digestão dos alimentos. Então, essas células que se agruparam e formaram tecidos, esses tecidos que se agruparam e formaram os órgãos, e esses órgãos que se agruparam e formaram o nosso sistema digestório. Então, todas essas partes, todas essas células que se agruparam de maneiras diferentes, fazem aquela função de fazer a digestão dos nossos alimentos. Nosso corpo é formado por vários sistemas. Isso aí a gente vai ver na próxima aula com mais calma, porque os nossos sistemas eles são bem complexos. Então eu vou explicar um a um para que vocês possam compreender e entender bem. Por isso que agora eu só trouxe uma introdução do que a gente vai ver. Por isso que vocês precisavam ter essa primeira aula para que vocês entendam e saibam o que é uma célula, o que é um tecido, o que é um órgão, o que é um sistema, tá? Então a gente vai ver isso na próxima aula. Então o que a gente tem que entender hoje, na aula de hoje, é que existem células e que essas células elas formam o nosso corpo, nós somos formados por células, mas que essas células elas não trabalham soltas, elas não trabalham sozinhas. Existem células que fazem um trabalho semelhante e que se agrupam. E quando elas se agrupam, elas recebem uma nomenclatura diferente, que é chamada de tecido. Porém, também esses tecidos eles não trabalham sozinhos. Eles se agrupam com outros tecidos e recebem o nome de órgãos. Da mesma maneira que os órgãos se agrupam e são chamados de sistemas. E é esses sistemas que a gente vai estudar mais na frente, tá? Então, por hoje, né, a gente encerra a nossa aula de ciências. Eu espero que vocês tenham compreendido bem o que cada coisa dessa significa. E aí, para que vocês pratiquem em casa, eu passei a atividade no livro, a página 36 e 38, e lá no livro Lição de Casa, que é aquele fininho que vocês têm, a página 21 e 22, ok? Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, a gente também vai estar no WhatsApp online, após as aulas que vocês assistirem. A gente vai estar lá para tirar dúvida, para que vocês possam questionar alguma coisa da atividade que não compreenderam. A gente vai estar disponível para vocês, ok? Até a próxima aula. Beijo, até mais.